to call a timeout or a 20. Here's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. Eu sou o Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. E hoje eu tô aqui também com o Arthur. Fala aí, Arthur. Fala galera, aqui é o Arthur, ADM da Bad Boys Brasil, e hoje estou aqui com o Matheus para comentar um pouco sobre a loteria, o que aconteceu na loteria e sobre um pouco dos técnicos também, né, dessa questão que a gente está enfrentando sobre os técnicos. Sim. A gente vai falar de tudo aí, dessa tragédia de hoje. E caso você queira me seguir aí nas outras redes sociais, tá? Eu vou deixar um agregador de links aí nos comentários, na descrição, sei lá. Sempre eu deixo aí. Tem no Spotify, se você quiser nos escutar também no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer também, tá tudo lá, cara. Esse podcast e as nossas redes sociais também, como eu disse antes, tá? E só repetindo aqui os arrobas, tá, do Twitter. O meu é Pistons Brasil _. E qual é o teu mesmo, Arthur? O arroba? O arroba é @badboysbr_. Pois é, isso aí. Então, bora lá. Então é isso, galera. Bora começar aqui esse bloco, tá? Falando sobre a loteria do draft que aconteceu ontem, na verdade. A gente tá gravando isso de madrugada. No dia 17 de maio, a loteria aconteceu dia 16, tá? Só para recapitular tudo aqui, a gente tinha a última campanha da NBA. A gente teve a segunda pior campanha da história do Pistons, tá? Que foram 17 vitórias nessa temporada agora de 2022-2023. Só ficou atrás de uma temporada que a gente teve ali no final dos anos 70, ou foi nos anos 80, ali em 1980, que a gente teve apenas 16 vitórias, tá? E dessa vez a gente teve 17, uma a mais. Porém, ao contrário daquela época, a gente tinha trocado a pick, inclusive, mas não existia loteria, tá? Na época ainda, começou ali em 1984, 85 mais ou menos. E como tem loteria agora, eles mudaram inclusive o formato dessa loteria ali para 2019. Agora é mais difícil um time que tem a última campanha conseguir a pick 1, por exemplo, tá? Mas mesmo assim, desde 2019, nenhum time que tinha a última campanha tinha caído mais baixo que uma pick 3, por exemplo. Apesar de nunca ter pego pick 1, né? Ou seja, ela nunca pegou a pick 4 ou a pick 5, que é o último lugar que ela pode cair aí, o pior lugar, melhor dizendo. Enfim, nossas chances eram 14% de pick 1, 13,4% de pick 2, 12,7% de pick 3, 12% na pick 4 e 48%, basicamente, 47,9% na pick 5. E apesar dessa porcentagem alta, nunca tinha acontecido, né? Como eu acabei de dizer. Mas, como a gente torce pro Pistons, né? Já dá pra imaginar que ia acontecer logo agora, nessa desgraça que aconteceu nessa loteria. Nossa, mano, foi horrível. Mas mesmo assim, a gente vai falar aqui agora sobre essas possibilidades, tá? Desses jogadores aí. Se a gente pode trocar a pique e tal. E é isso. Falei, Arthur, começando aí pelo... O que a gente pode pegar nessa pique 5 aí? Quem são esses jogadores? Cite alguns. Então, cara, foi frustrante, né, pra gente pegar essa pick 5, mesmo tendo alguns bons nomes ali na pick 5. Só que, cara, como você falou, nenhum outro time com a pior campanha tinha pegado a pick 5 antes, né? Era sempre a 3, a 2 ou a 1. Então foi meio que um choque pra torcida do Pistons, né? Uma frustração muito grande. Só que, cara, agora a gente tem que lidar, né? Ano passado a gente tinha pegado a pick 5. Só que eu não lembro exatamente qual campanha a gente ficou. Foi a segunda pior ou a terceira? Terceira. Terceira.
E, cara, pegou uma pick 5 ano passado, né? A gente ficou triste do mesmo jeito. Uhum. O choque foi um pouco menos, porque esse ano a gente tinha probabilidades melhores. Só que, cara, a gente saiu daquele draft com Jaden Ivey na pick 5. E hoje ele é tipo um dos pilares da nossa reconstrução. Uhum. Então, a pick 5 não seria de todo mal esse ano também, né? Dependendo do Ah, que pois é. acontecer. Pois é, e quais são os jogadores aí que podem estar no radar do Pistons lá no dia do draft? Cite alguns aí, pra gente começar falando. Eu acho que são três os principais, né? Começando, claro, pelo Amen Thompson. Uhum. Lembrando que com pronúncia é meio difícil, né? Acho que pra você também, Matheus. Hum. Pronúncia de nome em Ah, inglês é foda. mano, eu falo Amém. Amém Amém. Thompson. Amém. 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 Acho que se Não, pronuncia Amen, tipo Amen, mas é, enfim. mano, Acho que mano. todo mundo vai entender quem é. O Amen Ah, sim. Thompson é um dos gêmeos Thompson. Só que eu tenho quase certeza que ele não sobra na pick 5. Pode sair na 4, né, do Rockets. Provavelmente. Pois é, eu não sei se o Rockets. Cara, é que eu falei até pro Arthur ali no. A gente tava conversando antes no WhatsApp, que eu nem entrei no Twitter depois da loteria, só curti lá os comentários do post e tal, os retweets. Cara, eu não vou entrar hoje, agora, amanhã sim. Mas eu não vou entrar hoje porque a galera nesse momento está muito exaltada ainda, né? Ou tá muito triste, ou tá muito feliz. Então as análises são meio que no calor do momento. Então não dá pra saber direito quem serão as escolhas, né? Com o decorrer aí das semanas, dos dias, a gente vai lendo aí o que os insiders do Rockets vão falar, o que os insiders dos outros times também, em que jogadores vão querer, né? O Amin, Sim, nos mocks, ele era o 4, né? Na maioria dos mocks. Só que é aquela sim, coisa, o Rockets não tem armador, mano, né? Tem o Porter Jr. e o Jalen Green. O Amin ele tem ótimo playmaker até, né? Para o tamanho dele, para a posição que ele joga, que é mais um forward ali. Ele joga na 2 também, se deixarem. Acho que ele jogava na 2, inclusive, lá no Overtime Elite. Eu assisti alguns jogos que passavam na Prime Video. E ele jogava um armador, que era um baixinho lá, que eu esqueci o nome, o Amin e o Alzar, né? O Alzar na 3 e o Amin na 2. Às vezes eles invertiam, assim, de vez em quando. Mas o Amin tem um ball handler melhor. Então, eu não sei, cara. Sinceramente, o que o Rockets vai fazer aqui? Não sei se o Amin na 1, assim, de tempo integral, vai dar certo. Cara, eu não sei. O que tu acha aí? sim. Tu acha que ele passa? Ou tu acha que eles Eu vão acho de que Amin não. mesmo? Eu acho que ele não passa. Eu acho que ele é uma pick muito boa pro Rockets. Tipo, vendo de fora, né? Uhum. Eu acho que ele é uma pick ótima na 4 pro Rockets. Eu acho que ele não chega pro Pistons na 5, né? Daí a gente vai para outros nomes, que é um nome muito comentado no nosso grupo, né? Que o pessoal gosta, é o Ken Whitmore, que é Ah, de Vila Nova. O que você acha isso. dele? É, o Whitmore, ele entrou numa situação complicada de Vila Nova essa temporada, porque foi a primeira temporada em que o treinador deles, que é o Jay White, acho que é esse o nome dele, ele se aposentou. Ele ficou mais de 2 décadas lá no time, foi campeão 2 vezes, ali com o Jalen Bronson. Acho que o B foi campeão, Sim. não lembro se o B foi campeão lá com ele. Inclusive, Hum, inclusive ele foi citado como um sim, possível sim. técnico pro Pistons, né? Isso, isso. A gente vai falar daqui a pouco, mas ele estava entre a pré-lista, né, na verdade. Ele não foi entrevistado, mas ele estava na pré-lista ali de nomes, porque, mano, ele fez um ótimo trabalho em Vila Nova, né, na faculdade ali, e vários jogadores que jogaram lá estão na NBA hoje se dando muito bem. Tipo, como eu já citei, o Jalen Bronson, acho que o Kyle Sadiq Lowry, Bey, o Sadiq Sadiq Bey, Bey, o Bey que jogou no Pistons, eu tenho quase certeza que o Kyle Lowry jogou lá, não sei se eu estou enganado ou algo do tipo, mas eu sei que o Michael Bridges jogou lá também. Então, se não cara, me engano, o Josh Hart também, né?
Josh Ou não? Hart usou? Acho que não, mano. Eu não lembro. Confesso que eu não lembro Ah, não, do. confundi. Não. O Jalen Brunson É, o Brunson. Nossa, eu falei, pô. jogou em Vila Nova. O Jalen Brunson foi bicampeão, acho, em Vila Nova. Eu posso estar enganado, mas eu sei que ele foi campeão uma vez, porque eu lembro. O Di Vincenzo tava lá no time também. Inclusive, eles Sim. ganharam uma final contra a Michigan, e tinha o Mo Wagner, tinha o Jordan Poole. Tinha uma galera boa, ali, livre, tá no Pistons agora. Mas é isso, cara. Falando do Whitman agora, mais precisamente, como eu disse, ele entrou numa situação complicada, porque era o primeiro ano de um treinador. E, cara, ele ficou meio escanteado ali durante a temporada. Ali, eu não assisti tantos jogos assim de Vila Nova, mas dos que eu assisti, você consegue perceber, até assistindo os takes dele depois, assim, que ele é um 3 puro, praticamente, mano. Porque ele não tem um ball handler, assim, de guarde, né? Pra altura dele, 1,98, que é mais ou menos a altura dele, com sapatos, né? Ontem a gente descobriu ali, onde teve o combine da NBA, a gente descobriu que ele era um pouquinho mais baixo do que ele falava. Ele falava que era 6'7", que dá 2 metros e 1, 2 metros e 2, mais ou menos. Na verdade, ele tem alguns centímetros a menos. E o meio complicado também é a envergadura dele, que é 2,3 só de envergadura. Não é tão grande assim para um ala. Por exemplo, a gente fala do Emoni Bates, né, que tem bracinho de jacaré, que tem envergadura negativa, mas o Emoni Bates tem 6'9", mano, de envergadura. Ele joga na mesma posição, né? Mas a envergadura do Bates é maior, por exemplo. A gente zoou pra caramba o Bates. Mas é isso. O Whitmore, cara, ele é extremamente atlético, mano. É um dos caras mais atléticos que a gente já viu aí. Sim. Ali no Combine ele deixou. A gente tava assistindo ontem, o Arthur e eu, a gente tava assistindo o Combine ontem. Mano, o cara pula demais, bicho. Ele ficou entre os líderes ali no pulo vertical, no pulo vertical sem impulsão de corrida. Nos drills ali. Drills? É drills ou é drills? Sei lá. Como é que fala isso em Drills. inglês? Drills? Sim. Isso aí. Aí ele ficou entre os primeiros lá também. Mano, ele é um cara que consegue criar o próprio arremesso. Isso é uma coisa interessante. Apesar de não jogar muito off-ball, sabe? Ele é bastante off-ball. E isso eu acho que encaixaria no Pistons aí, porque a gente já tem o KDY pra cuidar da bola, né? Obviamente, quanto mais jogadores você tiver desse tipo que consegue cuidar da bola, é melhor, né? Até pra dar uma descansada nos outros. Mas, cara, o Amin, eu acho que com o tempo, né? Mano, ele tem 18 anos só. Ele é o segundo jogador mais jovem da classe. Só fica atrás do J.J. Jackson. E, mano, eu acho que ele encaixa na 3, né? Por exemplo, a gente precisa de um ala. Então, se a gente draftar o Whitman. Pois é, se a gente draftar o Whitman. Né? Pois é, mano. Se a gente draftar ele. Oi? Não, pois é. Se a gente draftar ele vai encaixar certamente aí logo de primeira, né? Agora, se ele vai dar certo no futuro é outra coisa, né? Ele tem esses problemas, como eu disse, Ele é muito jovem, né? Ele tá desenvolvendo ainda. Sim, ele é cru ainda, mas... Diferente do próximo que a gente vai falar, do Jarris Walker, o Jarris, ele tá num patamar acima de desenvolvimento, porque ele é mais velho, e ele teve mais o que o Cam não teve em Vila Nova, que foi por causa do técnico, né, que você falou. Ele não teve esse desenvolvimento, tipo, agora, tipo, indo pro draft, ele não teve. Ele ficou meio de lado, assim, às vezes. Por exemplo, o time... Ele era o melhor talento do time, né? Tava pra ele ser ali o franchise play, entre aspas, mas ele acabou não sendo. O treinador deixou ele de lado ali, às vezes, mano. Mas, cara, ele sabe fazer o próprio arremesso dele, né? Isso é uma coisa interessante. Ele consegue infiltrar. Obviamente, se o cara fechar o garrafão, ele vai ficar com problemas ali, né? Ele não mostrou tanto, assim, o mid-range e tal. Tem alguma comparação dele aí, do Whitmore? Consegue lembrar algum jogador aí? A gente teve essa discussão, né, no grupo e a gente não chegou num consenso, né? Pelo que eu me lembro, falaram do Jimmy Butler, que eu não concordo muito. Também não. Não sei se você concorda. Também não. Que mais? O Ant Edwards, que eu também não concordo tanto. Também não, tipo, tem um pouco, assim, tem um pouco do Ant, mas não é, acho que é a melhor comparação pra ele. O Ant, ele era um 2 mesmo, assim, né? Ele era um shooting guard lá em Geórgia, onde ele jogava. E ele era bem mais pontuador, assim. Tá certo que ele tinha mais espaço no ataque, que o Whitman não tinha.
Mas, Sim. mano, ele pontuava demais, ele fazia uns 20 pontos por jogo. E ele tinha uns problemas, assim, ele era meio preguiçoso e tal. Mas ele dava pra ver que ele era mais talentoso que o Whitman, né? Ele tinha mais um ball handler melhor. Tipo, Sim, com a certeza. gente não falou da comparação do Armin. Só pra. Cita uma comparação do Armin. Consegue pensar em alguém? Antes de continuar Do no Whitman aqui? Amir. Eu achei ele um pouco mais complicado de comparar, tipo, Tu não acha o Butler o- parecido assim? com o Ele pode Amir. chegar. É, o Armin. Tipo, Cara, eles são alas que tem playmaker, com arremesso, não é essas coisas todas. uhum. Entendeu? Eu acho, Pode ser. eu acho que eu vi essa comparação, na verdade, eu não acho, né? Eu vou falar dessa Uhum. comparação, Hum. mas eu não sei se eu concordo, mas eu vi alguém falando no Twitter sobre ele ser um Josh Giddey com um atletismo, né? Sim, sim, sim. Tipo, Ah, faz um pouco de sentido por causa do que os dois são playmakers ó, ótimos, né? mas. Eu não concordo, mano. Concordou com isso aí? Não exatamente, mas faz algum sentido, tipo, dá pra É você ver porque assim. o Armin a gente pensava que ele era mais alto, né? Mas mesmo assim, 1,98 é um armador alto até pra liga. Apesar de que toda hora aparece um armador alto aí. Mas mesmo assim, ele Uhum. não é um armador, né? Esse é o problema. Eu não sei, cara. É meio complicado aqui. Qual era a outra comparação do Do Whitmore? que eu acho que falaram sobre ele ser um Miles Bridges, tipo, só que diferente no sentido de que seria um defensor melhor. Aham. O Bridges, ele melhorou muito na defesa desde que ele entrou na NBA, né? Pelo menos Sim. ali no último, no penúltimo ano dele, ele tava bem na defesa. Não, claro que ele não era incrível, né? Tipo, um all defense, mas mesmo assim ele Não tava é. bem, ele tava bem na defesa, e eu acho que a comparação aí é mais pelo atleticismo, né? Porque, Sim, né? Eles têm um porque corpo muito é, parecido o e o atletismo, tipo, muito parecido. é atleticismo ou atletismo, mano? Eu nunca Eu sei, fico mano. nessa confusão quando eu vou fazer algum post falando sobre. Eu acho que é atleticismo, que quando É, você fala do, tipo, aham, da habilidade dele de saltar e sim, tal. sim. Então eu vou continuar falando, atleticismo. Ele é Ah, atlético, é isso. Atlético, ele é Atlético, né? Resumindo. Ah, eu lembro que ali no meio da temporada já comparava ele com o Bridges. O Bridges é um pouquinho mais alto e ele era um pouquinho melhor no college também, mas, cara, tem a comparação que a gente tem que falar também que o Miles Bridges ali, ele jogou 2 anos lá em Michigan State. Ele Sim. conseguiu se desenvolver bem e tal. O Whitmore é muito novo ainda, eu acho que o Whitmore agora, ele consegue criar arremesso melhor. O Luiz lá, o administrador do Pistons Man, lá no Twitter, ele não gosta quando eu comparo o Whitmore com o Isaac Okoro, né, mano? Que o Okoro lembra um pouco, assim, o Whitmore. Na verdade, ao contrário, né? O Whitmore lembra um pouco o Okoro, que jogou em Auburn. O Okoro jogou em Auburn e, O cara, coro do do Cavs. college. O Okoro, só que jogando em Auburn ainda, sabe? Com o prospecto que eu tô Sim. comparando, no caso. Ah, tá. Aí o Okoro foi pique 5, por exemplo, mano. Né? Tá certo que a classe era fraca pra cacete, aquela classe do Kylian Reis. Mas mesmo assim, pô. O cara foi pique 5 e eu achei ele meio parecido às vezes. Só que o Okoro, ele não criava o próprio arremesso dele, sabe? Pelo menos ele não mostrava tanto. Mas o atleticismo, assim, era um pouco parecido, apesar do ritmo ser mais. Mas Mas qual você é o acha outro? Falei, que vai, o continua. coro. Você achou o coro um melhor defensor do que É, o Cam? isso é. De Sim. longe até. O Okoro, ele, por exemplo, se ele fosse bom no ataque, né? Eu acho que ele conseguiria chegar num all defense, por exemplo. Só que, como ele é ruim no ataque, ele não joga tantos minutos, né? Então Uhum. Então eu acho que ele joga ali os seus 20, 25 e tal. Aí ele não consegue tanto destaque assim. Se ele fosse melhor no ataque, é aquela coisa, o Whitman é melhor que o Isaac Okoro no ataque, e o Isaac Okoro é melhor que o Whitman na defesa. Sim. E pode falar agora do Jarvis Walker, né? Tu citou antes Sim. aí. Esse é o meu favorito, tipo, de longe. Pois é, Cara, mano. Falei.
Eu ia falar sobre o encaixe dele. Tipo, é Uhum, quase perfeito no Pistons. Eu diria entre os três, né? Ele, o Cam e o Eman. Eu acho que ele uhum. tem o melhor encaixe. E tipo, é um cara que chega muito pronto pra, né? E a gente que tá nesse processo de virar o corner, né? Que eles falam, tipo, começar a ser um time competitivo. Aham. O Walker ia chegar, tipo, ia cair como uma luva no elenco, né? Acho que já seria titular, tipo, de cara. Pois é, o Jarvis Walker, ele é meio que ele é 4, né? Tu acha que ele poderia jogar de 3 na Acho que sim. De cinco não, mas, NBA? tipo, É aquela três e coisa. quatro, sim. Vou dar um resumo aqui no Jarvis Walker, pra quem não sabe, ele é um prospecto que jogou em Houston, tá? E Houston é uma universidade que não costuma recrutar esses jovens que são 5 estrelas. 5 estrelas são a galera que vem ali do high school, sabe? Os talentos, e a ESPN, por exemplo, ela ranqueia ali os talentos e tal. E alguns calouros, os melhores ali, tem são chamados de 5 estrelas, são ranqueados com 5 estrelas. E Houston não costuma recrutar esses caras porque, pô, geralmente um jogador desses, ele quer ter espaço, né? E no fim das contas eles ofereceram hein, essa bolsa pro Walker e ele aceitou, mano. Ele sabia que não ia ter tanto espaço assim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele começou até como reserva ali no começo. Mas se não, mesmo assim, ele não teve tanto espaço assim durante a temporada, tá? E Houston, vale dizer, que foi um dos melhores times lá na temporada do college, apesar de não ter sido campeão. Perdeu ali no Madness ali nas, nas primeiras rodadas. Mesmo assim, ele conseguiu, mesmo sem tanto espaço ofensivamente, ele conseguiu mostrar o valor dele. Inclusive, acho que nos mocks ali no começo da temporada, ele não estava nem no top 10 mais ou menos, mas ele foi subindo ali com o tempo, tá? Foi mostrando que ele pode ser o melhor defensor da classe, tá? Ele é um cara que defende qualquer posição. Claro que quando eu falo que o cara defende qualquer posição, não estou dizendo que ele é o Draymond Green, né? Mas mesmo assim, ele é um cara que defende qualquer posição. Ele pode jogar na 5 uma vez ou outra, sabe? Tipo, tu quer jogar no small ball, o teu pivô tá pendurado com falta e tu não tá confiando no outro, tu pode colocar ele ali porque ele tem arremesso e tal. Ele tem 2,3 de altura, mais ou menos. E a envergadura dele que chama atenção, que é por isso que eu disse que ele pode defender qualquer posição e pode jogar na 5 assim, esporadicamente, de vez em quando, tá? Ali pra fechar um jogo e tal. Ele tem 2,21 de envergadura, mais ou menos, 2,20. É 7,2. Quanto é 7,2, Arthur? Tu lembra? É 2,21, né? Eu Não acho que foi lembro. 2,18. 7-2. É, 7,2. Eu acho que é. Eu acho que é São 2. 2 metros e 18. Pois é. O dele é 7,2,5, alguma coisa, eu acho que dá 2,19, 2,20 por aí, de envergadura. Por exemplo, só para citar o Stuart, que é pivô, que jogava de pivô, né? Que agora não é mais pivô. Ele tem 2,25 de envergadura e é mais baixo. E não é atlético igual o Jarvis Walker, que é Ele é atlético pra cá. absurdo, cara. Pois é, mano. É muito estranho a envergadura do Stewart. Além, o Stuart é um monstro, porra. Ele é aqueles caras ali que Bizarro, nascem, cara. não. Pois é, mano. Tipo, o corpo dele é bizarro. Tipo, ele é, Sim, sim. parece que ele é torto, mas, tipo, não é. Ele é simétrico, né? Mas o cara tem um puta de um braço, velho. O Stuart é o famoso peito de pombo, né? O cara é um tanque de guerra, mano. Um monstro. Sim. Ele chegou na NBA com 19, 18 anos por aí. E já era desse jeito, né? Eu acho que ele até deu uma secada aí pra tentar ficar mais rápido e tal. Mas, mano, o Uhum. Stuart é uma aberração da natureza, assim, com 2,25 de envergadura, meio bizarro. E o Jarvis Walker é por ali também. O problema do Stuart é que ele jogava na 5 e não era atlético. Tá? E o Jarvis Walker é ao contrário dele, porque o Jarvis Walker não joga na 5, né? E a posição dele é um 4 e 3, um ala pivô e um ala. E ele tem um arremesso já, né? Não que o Stuart não tivesse, o Stuart até arremessava lá quando ele jogou em Washington com o Jaden McDaniels, que jogava com ele lá, que tá no Timberwolves agora. Mas
O Jarvis Walker, ele já ele estou 38%, eu posso estar enganado, até vou ver aqui no tanqueador de quanto o Jarvis chutou. Credo, mano, 34, mas não tá ruim não, mano. 34, por exemplo, foi o que o Stuart chutou antes de quebrar o braço lá, de ferrar o braço durante a temporada. O negócio do Jarvis é que ele é um defensor muito bom, mano. Tipo, ele encaixaria no Pistons, com o Arthur, na opinião dele, é o melhor encaixe pro Pistons. Por que tu acha, Arthur, antes de eu falar aqui, por que tu acha que ele é o melhor encaixe? Cara, essa parada de encaixe é meio complicada, porque, como eu falei, o Ken Whitmore, ele é um wing atlético, dinâmico, tipo, isso é o que o Pistons procura, tipo, há anos, né? Sim. Um wing desse jeito, atlético, que nem ele. E falando do Ken, tipo, a gente tem o Jaden Ivey e o Jalen Duren, que são atléticos também, tipo, a gente seria provavelmente um dos times mais atléticos da NBA, tipo, por vários anos. Não o mais atlético, mas um dos mais, com o Cam. Só que eu prefiro o Jarvis justamente pela, tipo, capacidade defensiva dele, né? Ele é muito versátil, consegue defender, não diria da 1 a 5, né? Mas, sei lá, da 3 a 5, eu acho que ele dá conta de defender. Os pivôs e os alas, né, mais altos. E isso, tipo, pra mim torna ele o meu favorito, tipo, de cara. E qual é a comparação que tu tem pra ele? Tem alguma comparação? Fisicamente, ele parece muito o Steel, né? Só que, tipo, não tem como você olhar pra ele e não lembrar dele. Só que, tipo, a comparação que eu acho que faz sentido com o Walker é o Jeremy Grant. Tipo, não tem como não pensar nele vendo ele jogar. É que eu confesso que eu não assisti o Jeremy Grant lá em Kansas. Em Kansas não, em Syracuse, né, onde ele jogava. Então eu não lembro se ele já tinha um ball handler. Não que o Jeremy Grant tenha um ball handler incrível, mas ele consegue passar pelo defensor, né, usando esse ball handler dele e infiltrando. O Jerry Sock, como eu disse, ele não mostrou tanto, mas ele tem alguns flashes assim de mid-range, sabe? Que o Grant ama fazer isso. Mas é aquela coisa, na defesa os dois são, meio parecidos, assim. Porque são ótimos defensores. Pois é, são caras que defendem ali, como o Arthur disse, pelo menos a 3, a 4 e a 5. Então, eu acho que é a mesma comparação que eu faço aqui, mano. Eu não sei se é a melhor de todas, até porque eu não consigo lembrar. Ele é um Grant, tipo, com um corpo muito mais atlético, muito melhor. O Grant, ele é mais magricela, assim, né? Estilo KD, né? KD. Pois é. Magro. E o Stuart, a genética dele é de tanque de guerra, né? Ou o Jarvis Walker, na verdade. Já é de um tanque de guerra, igual ali do Stuart. Que tem na cabeça aqui. Um mix, né? Tipo, o corpo é um bom jeito de pensar. É o corpo do Stuart com a skill set do Grant. Cara, como o Arthur já disse aqui, qual desses três? A gente vai só citar alguns outros aqui que podem cair ou podem sobrar, sei lá. O Troy Weaver pode usar, mas eu vou falar só o meu preferido, cara. Eu acho que era o Ame. Tipo, se sobrar, né? Tipo, se sobrar, tu prefere o Jersey ou o Ame? O Ame, lógico. O Ame? Tipo, não tem como não escolher o Ame. É aquela coisa, mano. O Ame, na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade nem nada. Eu assisti alguns jogos do Ame, como eu disse, lá no Prime Video e tal. Nessa liga que eu apelidei lá no grupo Casados contra Solteiros, né? Basicamente é uma liga de pelada. Mas, mano, eu acho ele o terceiro jogador dessa classe mais talentoso. Tá? Apesar desse problema dele e do irmão dele de arremessar. Tá? Inclusive, vou falar do irmão dele agora, que tem gente lá no grupo que quer ele, que é o Alzar, né, mano? O Alzar Thompson. Tu pegaria ele na 5, por exemplo? Quer dar uma ousada? Não pegaria ninguém não, pô. Lá ele. Não pegaria ninguém não. Mentira. Você escolheria ele na 5, pô? Cara, na 5 eu acho que não.
Se a gente desse um trade down, talvez, mas Uhum. é complicado dizer, tipo, como você disse, é uma liga de casados e solteiros, a Overtime Uhum. Elite, tipo, é muito difícil se avaliar, mas, cara, eu não vejo ele com uma distância muito grande do Eminem. Não vejo tipo, esse gap gigantesco. Uhum. Como se o Eminem fosse muito melhor. Ele não é muito melhor. Eles são Tipo, bem parecidos. eles são diferentes em algumas coisas. O Eminem é um playmaker elite, né, eu diria, tipo, com Uhum. potencial gigantesco. Só que o Hauser, ele seria mais um... É que eu Uhum. não conheço tanto do Hauser, eu conheço mais do Eminem, mas eu acho que ele, pra pick 5 não seria ideal, mas pra uma pick 6 ou Uhum. 7, tipo, seria ótimo. O Alzar, às vezes eu junto os dois, né? O Alzin, como a gente colocou lá no grupo, que é a junção dos dois, né, que seria muito bom, inclusive, eles deveriam se fundir. Mano, eles são muito parecidos um com o outro. Pô, não só na aparência, né? Já que eles são gêmeos, mas no estilo de jogo, assim, em algumas coisas, por exemplo, o playmaker deles é um pouco parecido, apesar do que do Amen é melhor. Tá? E o Alzar é um defensor melhor, tá? O ball handler dele não é essas coisas todas, assim, igual do Amen. Claro que a gente tá avaliando aqui, lembrando, o Overtime Elite, tá? Pelo menos ali no Overtime Elite eles deitavam. O Alzar é um defensor melhor, ele arremessa um pouco melhor e ele é mais um forward, né? Ele é mais um 3 ali. O Amen ele é um 2, um 3. Pode jogar na 1 às vezes e tal. Cara, eu não sei a comparação do Alzar, pra falar a verdade. Eu Consegue também pensar em não. alguma? Não, Não não. consigo, sinceramente. Eu vi muito pouco do Hauser, tipo, eu Aham. fiquei muito focado no Amen e não vi muito do Hauser. Só É, que é difícil. Eu acho sim. que o Hauser seria um role player elite, tipo, não saberia dizer quem exatamente, mas se fosse Uhum. colocar ele numa caixa, seria essa, tipo, um role player elite. Uhum. Ah, vou falar outra chance aqui, uma possibilidade. Exemplo. ah, lá na. O Brandon Miller, por exemplo, é o pick 3 atualmente, ou pode ser até um pick 2 ali, Sim, porque quem pegou a pick 1 foi o Hornets, né, mano? Aí entra aquela situação, porque o Scoot Henderson é um na armador 2, que né? não. Pick 2. Na 2. Você falou Que. um, pô. Não, falei na 1? Não, acho que você tá Falou, falando dele. tá doido? O Embi no Hornets. Com Lamelo, tá doido? Eu tenho certeza que eu falei Scoot, mano. Mas, olha lá, mano. Então, enfim. O Scoot na 2 aí. Só que tem aquele problema que o Scoot não é tão bom assim sem a bola, mano. Eu assisti os jogos dele lá no G-League Guinness. Confesso que na temporada passada, que ele jogou lá com 17 anos, eu não prestei atenção nele, pra falar a verdade. Eu tava prestando atenção mais no Bechamp. É Bechamp ou Bergkamp, sei lá. Aquele do Bucks lá. Tá Sim. falando dele? Bechamp? Belcamp. Acho que é Belcamp. Bergkamp. Bergkamp. Ele, Ou. ele é francês, não, né? Ele é Sei lá. canadense. Sei lá, mano. Ele é jogador de basquete. Isso eu sei. Jaden Hardy também, né? Que muita gente Sim. queria. E o Dayson Detroit Daniels. Legend. É. E o Dayson Daniels, né? Que esse aí foi o que saiu mais alto. Eu prestava atenção mais nesses. E nessa temporada deu pra prestar atenção mais no Scoot. Tal. Ele jogou ali com o Leonard Miller, com o Sissoko, que vão estar nesse draft também. E, mano, por exemplo, se o Hornets não quiser draftar o Scoot e draftar, sei lá, trocar essa pique. Mano, isso aqui é complicado. Eu vou logo falar da nossa situação aqui, tá? O Miller, eu já disse lá em outro podcast, ele teve uns problemas lá com a justiça, né, Arthur? Que Sim. ele se envolveu no assassinato e tal. Não que ele não matou ninguém, tá? Mas Ele não é o assassino. ele não é assassino, só pra avisar pro pessoal. Basicamente, ele recebeu uma ligação do amigo dele, tá? De madrugada, assim, mais ou menos, pedindo pra ele ir lá, tá? E buscar esse amigo dele de carro. Aí ele foi, e aí no meio desse caminho, o amigo dele liga de novo e fala pra trazer a arma. Não literalmente trazer a arma, mas ele falou meio que uma gíria, assim, e tal. E dá pra saber que era pra trazer a arma.
Aí, segundo o advogado do Brandon Miller, o Miller não sabia que tinha essa arma lá, que o amigo dele tinha deixado dentro do carro, e o Miller não sabia, mas o Miller ia deixar lá. Aí aconteceu que chegou lá, o cara pegou a arma, não o Miller, tá? O Miller não saiu de dentro do carro. Aí pegou a arma e assassinou uma mulher lá que. Eu não lembro exatamente a história, mas acho que foi isso, não foi? Tu lembra mais ou menos? Cara, Foi isso, eu né? não vi a história completa, mas eu vi bem por cima. Só que Pois é, parece que é isso. Ele não teve uma é, participação direta no assassinato. sim, sim. Foi Inclusive, foi um ele negócio não. meio com o amigo dele, né? Foi mais do amigo dele e tal. Ele basicamente só. Ele não foi pra julgamento nem nada, não foi indiciado. Mas, cara, vão procurar, obviamente, vão tirar as devidas diligências, né? Por exemplo, aí ele pode Sim, cair, né? claro. Cara, aí eles vão ver que, por exemplo, Ainda mais com esse negócio do Jamoran, agora com isso, esse isso. processo aí que ele tá passando Aham, de punição, né, pela liga por ter duas exatamente. vezes feito meio que apologia às armas, né? Mesmo Sim. as armas sendo liberadas, né? Tipo, Ah, em Tennessee, né? tem que passar, tem que passar pro exame e tal, mas é liberada lá nos Estados Unidos. Só que, cara, Lá. jogadores de basquete, tipo, os caras não são, sabe, um Uhum. ninguém, assim. Os caras são midiáticos, tipo, Jamoran, porra, ele É, assinou um contrato com a Nike e vai ter a própria linha dele. aham. Recentemente ele assinou. Então, cara, tipo, vai afetar muito, eu acho, no estoque dele, esse negócio da arma. Pois é, ele era um. Ele tava quase subindo para pick 2 ali, às vezes, em alguns mocks. Mas, cara, vamos conversar com ele, vamos tentar descobrir o que diabo é isso, essa história que aconteceu com ele. Aí vamos fingir aqui que ele caiu. Não foi draftado na 2, nem na 3, nem na 4 e sobra pra gente. Falando assim, agora, tu acha que o Troy Weaver pegaria ele, Arthur? Na Óbvio, 5, assim? Se ele cai assim, óbvio, óbvio, de óbvio. Sem bandeja? pensar duas vezes, cara. Mas, tipo, A tu. gente tá. Não, só vou citar aqui aquela coisa que o Troy Weaver fala, né? Que ele escolhe primeiro a pessoa e não o jogador. Tipo, Sim, se o Miller cair, a gente, a gente já coloca na mente que descobrir alguma coisa dele, né? Que ele pode ter uhum. um comportamento meio estranho. Tu acha que o Troy Weaver pegaria ele assim? Cara, acho, tipo, 100%, Aham, 100%. Porque, cara, eu acho que o. Lógico, tem a história da arma e tal, mas eu acho que o prospecto Brandon Miller, o Troy Weaver pegaria na pick 2. Tipo, se sim. tem alguém que pegaria o Brandon Miller na pick 2 é Detroit e Charlotte. Não tem Aham, outra. Tipo, não tem. Houston não pegaria, o Spurs não pegaria. Então, cara, numa pick 5 um cara com esse talento, tipo um wing que arremessa, que é o que a gente precisa, sim. cara, ele não passaria daqui, tipo, de jeito nenhum. Tipo, vem com a arma, vem de qualquer jeito, só que o cara ia vir, mano. Joga Ele ele ia vir nessa pick 5. num psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. Trata o cara lá, sei lá, se ele for meio lesado da cabeça, né? E vê o que faz, mano. E se ele cair Então, na cara. 5, a gente não acha que vai cair, né? Mas se cair, o Troy pode acabar pegando. Agora, só pra citar outros nomes aqui. Tu acha que o Anthony Black pode sair na 5? Acho que não. Também acho que não. Eu, É eu um. acho, tipo, muito difícil ele passar. É, Principalmente pra gente, né? A gente não, aham, meio que não precisa do Anthony Black aqui. sim. O Grady Dick, o grado de pulha, Cara, né? pula degrado, O pulha de Grady grado. Dick. Cara, se tem um time, tipo, que a. Como que se fala a expressão assim? Sabe, quando você toma aquela decisão, tipo, super no impulso, assim, é o Pistons. Pegar um Né? arremessador estilo Luke Kennard, tá ligado? Cara, é a cara do Pistons fazer uma merda de pegar esse cara numa pick 5. Tipo, é a cara. Só que eu acho que o Troy Weaver não faria isso porque, né, as Aham, coisas não estão muito bem já aqui em Detroit, mas sim. ele é um cara interessante. Eu ia falar, pô, eu não vou falar o nome dele, é foda. O Grady, o Grady, Poledegrado, pulha de Grady grado. Dick. Ele é um cara interessante pra você ter no seu time. Pô, o cara vai
ser um dos melhores arremessadores da liga, provavelmente, né? Uhum. Só que e ele tem altura, tipo, ele tem outros Uhum. artifícios, né, no seu jogo. Sim. Só que numa pick 5 não rola. Eu acho que ele entra no top 10, só que numa É. pick 8, 9, eu não sei. Por exemplo, eu acho que ele pode sair no. Onde ele pode sair aqui, cara? Deixa eu ver. No Wizard, talvez? Eu acho que na 8 ali. Pacers, por exemplo. Pode ser, cara. Pacers, né? Pacers é interessante, né? Ele ali Pacers. na 7. Porque ele é um bom ativo, né, pra um Sim, time sim. ter no Uhum. elenco. Ele é Eu acho que ele, um roleplay, né? Ele que não ele vai iria ser pra um. pra onde? Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que ele cairia bem não num contender, mas num time que tá tentando, Uhum. sabe, No Jazz, por exemplo. chegar nos playoffs. Será que encaixa no Jazz? Não sei, cara. Talvez Tá. no No Dallas, Wizard? não. Pode ser, mano. Eu Eu nem não sei que pique o Dallas sei, ficou. cara. A 11. 10, 10, 10, 10. Seria uma boa em Dallas, no arremessador. Outro nome aqui, Arthur, pra fechar logo a lista aqui. Taylor Hendricks, né? Esse aí é intrigante, cara. E aí? Esse Eu aqui é não sei nem, interessante. eu não sei nem que liga que ele joga. Ele joga no college, pô. É college? É. Só que ele Eu tinha joga visto no. que ele jogava numa categoria inferior, alguma coisa assim, não era? Não, não. É que uma divisão, né? Uma conferência fraca. Uma conferência estranha, na verdade. Ele joga na Sim. UCF. É um time estranho, mano. Ele foi pra lá. É no Ele foi, Knights, né? ele foi pra lá pra ter espaço e tal, pra tentar desenvolver. Se E, tipo, nem é uma situação tipo igual do Cade que foi pra Oklahoma State pra se destacar. O Oklahoma State ainda era um time forte, sabe? Ainda tinha um nome ali e tal. Mas esse aqui não, mano. Esse aqui é desconhecido pra Mais ou caramba. menos. Mano. Cara, eu acho aquele time do Cage, tipo, muito ruim, Não, na minha era visão. ruim. Não, era ruim pra cacete, mas eu tô falando assim, em questão de nome, entendeu? O Oklahoma State é Sim. uma faculdade que tem um nome, sabe? Tem um Não é bom igual programa, né? não é igual essa aqui que, meu Deus do céu. Por exemplo, o Smart jogou lá, o Marcus Smart jogou em Oklahoma State. Eu não faço ideia quem jogou nessa aqui na UCF. Ei, tu pegaria na UCF 5? Knights. Tu pegaria na 5? Cara, tem um cara que pegaria ele na 5, é o Luiz, da Pistons Man. Eu nunca pegaria ele na 5. Eu acho ele interessante. É um cara muito interessante, o Taylor. Uhum. Tipo, ele tem skills que pro Pistons seriam muito interessantes, né? Sim. Então, mas na 5 é tipo inimaginável pegar ele na Meio pick 5. pesado, né? É tipo muito. Eu esqueci a expressão quando você pega um cara muito em cima. Como que é? Caraca, mano. Agora que eu tinha ouvido. Tem uma expressão que eles Sim, usam. usam no futebol americano pra caramba também. Que o Lions pegou lá o Ronnie É Black, né? verdade. Usaram pra caramba Pegaram essa o cara expressão. ali. Aham. Eu esqueci, mano, mas velho. Só eu que entendi. ele seria isso. Seria um Sim, sim. exagero. Tipo, ele tá numa pick 5. Stretch, não é isso? Stretch, sei lá. É uma coisa assim. Eu acho que o Taylor, acho que nem entra no top 10, né? Não, eu O acho que que você entra. acha? Eu acho que ele não No passa top 10? do Dallas Mavericks. Não É passa, verdade, não né? passa, Tem não. mais. Só Porque que ele é interessante, cara. ele é assim, ele é um 4, né? Ele tem 6'9" de altura, que 6'9" dá o quê? 2'6", mais ou menos, né? Ele tem uma boa envergadura, 7'0". Quanto é 7'0"? Não lembro agora. 2'10", por aí? 2'10"? 2,13. 2'13". Pois é, ele tem uma boa envergadura, ele joga mais na 4 e tal. E, mano, ele é o famoso 3&D, né? Ele chuta 40% de 3, praticamente, 39%. Então, mano, ele é um bom defensor, defende bem pra caramba. E, cara, na 10 ali eu achei ele não passe do Mavs. Mas como o Arthur disse, eu acho que a gente só pode brincar às vezes, pode pegar o
Eu gosto pra caramba do Taylor Hendricks, mas, caramba, na pick 5, assim, é meio forçado. A não ser que, sei lá, mano, vai que o Troy Ivy goste dele aí. Tem umas doidices. Descubra, né? Vai que pinta Vai ser o estilo da loteria. mano, alguma coisa assim. Sei lá, vai que ele escolhe. Cara, é isso. O nosso Big Board aqui, dos favoritos pra pick 5. Eu acho que é o Armin primeiro, né? Que a gente concordou. Concorda? O Armin Certo. primeiro, se sobrar. O Concordo. Jerice Walker em segundo. Concorda? Sim, só que, tipo, eu tenho que ver um pouco mais do Whitmore. Só que, Uhum. cara, pra mim o Jarvis tá num nível superior. Não tem Sim. jeito. Então, Armin primeiro, Jerice Walker em segundo e Armin já. E o Whitmore em terceiro. A Big Isso. Board, né? Por enquanto Fechado. é isso, né, mano? Tipo, daqui a 2 semanas a gente vai gravar e analisando os prospectos aí do que vai ser. A gente pode estar com outra Tem opinião muito já. chão ainda até o draft, cara. Tem muito Só chão. mês que vem, acho que é dia 22 do mês que vem só. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas, Arthur, a gente só vou passar limpo aqui pra não esquecer. A nossa pick 31, mano. O que a gente vai fazer com essa pick 31? Verdade. Cara, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só pra essa pick, de verdade. Tem muita opção. A gente vai, como eu disse, a gente vai fazer, né, um episódio analisando alguns prospectos e tal. A gente vai falar dessa pick 31 aí. Cita 2 nomes aí, só pra eu passar aqui pra possíveis trocas dessa pick 5. Cita 2 nomes aí na pick 31. Vamos lá. Eu fiz uma thread, inclusive, sobre essa pick. Isso. Primeiro, se ele cair na 31, que eu acho que é difícil, Leonard Miller. Sim. Esse é o Muito Force faz bom. tempo já. Esse é o Force aí faz um... Versátil, cara. Eu gosto de jogador assim, versátil. Uhum. Que, sabe? Sim. Enfim. E o outro, um que tá subindo agora pra mim, assim, é o Jordan Walsh, que é aquele moleque que é careca, né? Ele tem uma doença, parece. Ele é bem diferente, assim. Só que ele, cara, ele meio que usa isso, sabe, assim. Ele tem toda uma persona, parece. Eu gosto muito dele. É a Um cara de personalidade e um ótimo jogador. Identidade visual, né? Mas por isso não. Sim, cara, aquele cara tem uma cara de vilão. Ele tem uma cara de vilão puro, assim, sabe? Um pique Draymond Green e Dylan Brooks, por exemplo. Ele tem muita cara de vilão. Uhum. Eu tenho 2 nomes aqui. Como o Arthur já disse, eu sempre apoiei o Leonard Miller, mas eu acho que vai ser meio difícil de sobrar aqui. Mas tem outros nomes, tipo o Chris Murray, quem sabe, né? Sei lá. O Whitehead. Esse é difícil também cair. Tipo, o Whitehead, se cair, tu pegaria? Gastaria, né? Cara, mesmo tendo aquela... Ele se lesionou, né? Sim. Ele era um talento de top 10, né? Antes do começo era top 10. Antes de começar a temporada. Pegar ele na 31 seria um sonho, cara. Ele ia demorar um pouco pra voltar, tipo, ao nível, né? Só que quando ele voltasse, eu acho que ele ia se desenvolver muito. Pois é, e tem ele é um ótimo arremessador. Tem o Bilal Mohamed, né? É Mohamed, é o Bilal. Bilal Coulibaly. Bilal Mohamed. Ele joga lá no Metropolitans. Eu confundi com o lutador do UFC, pô. O Bilal Mohamed. É o Bilal Coulibaly. Mano, eu gostava do Coulibaly. Eu gostava pra caramba do Coulibaly porque eu achava que o Embi ia vir pro pista, né? Agora não vem mais, também não quero mais saber de Bilal cara, nenhum. Eu pensei muito nisso. Eram 2 duplas que eu pensava. A primeira era o Embi e o Bilal. A segunda era o Scoot junto com o Leonard Miller, do Ignite. Pois é, mano. Dá pra fazer Acabou que não veio nenhum dos dois. Não vai vir. Talvez venha, né? Um Bilal Coulibaly. Tem outros nomes aqui, o James Jackson, né? James Jackson Jr. de UCLA. Tem o Julian Phillips, que a gente estava acompanhando no Combine. O Julian Phillips, o cara parecia um canguru, mano. Se destacou muito ali, É bizarro. Mano, sobrou e muito. Tipo, as medições lá que tiraram dele, o cara era um canguru, pô. O cara pulava pra cacete. Com impulsão, sem impulsão. Nossa, bizarro. Ganhou do Whitman lá, que a gente achava que era o mais atlético da classe. Então, tem outro nome aqui que tem o Julian Estrada. Isso aí, cara, eu acho que é o meu favorito, viu?
Julio Estrada, Bom jogador. lá de Gonzaga. Interessante, cara. Sim. Ele é interessante. Interessante. Eu coloquei ele na minha thread, lá no Twitter. Uhum. Só que um cara que eu coloco acima dele é o Colby Jones, acho que é de Xavier, né? Javier. Javier. Cara, Colby só que são Jones. esses dois, pra mim, qualquer um desses dois estaria ótimo numa pick Uhum. 31. São caras muito, tipo, sabe, pra Sim. banco, né? Assim, meio Uhum. que pra incorporar o time. Muito, muito bom. Pra Pois dar é, eu acho que profundidade. se eu fosse escolher meu favorito, é complicado porque a gente não sabe quem vai cair, né? Mas, tipo, os que podem cair, eu gosto, assim como o Arthur, eu gosto pra caramba do Jordan Walsh. Né? Mano, ele é um cara de 6'7", eu acho que é 2'1" de altura e 7'1" de envergadura, que dá 2'15", 2'16" por aí. Ele fisicamente é diferenciado, mano. E ele chutou bem lá no Combine também. Tá certo que ele podia estar Sim. num dia bom e tal, né? Talvez se ele fosse no outro dia ele rolava tudo, mas mesmo assim, mano. Ele é um cara interessante. A gente vai falar aí lá no próximo podcast aí, que vai sair, sei lá, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Agora bora falar da troca da Pick 5. Você curte grosso aqui, mano. Tu trocaria essa Pick 5? Não, cara, não troco. Eu não troco. Eu vi muita gente, tipo, até me Aham. assustou muita gente mesmo pedindo pra trocar essa pique. Cara, eu acho que a Uhum. gente não vai receber nada à altura do valor da pique. Sim. No que a gente pode pegar um Cam Whitmore ou um, um Walker, né? Jarvis Uhum. Walker. Cara, a gente vai pegar o que para essa pick 5? O DeAndre Hunter do Atlanta. Pelo amor de Deus, cara. É o que o James Vedas falou lá, né? Que era a troca Cara, da Pick 5 pelo DeAndre Hunter. não vale a pena trocar. Não Não tem vale. pelo que trocar. Eu só trocaria se a proposta fosse decente, sabe? É um overpaid, né? O famoso overpaid. Sim, algum GM gostasse Dois. muito, sei lá, do Whitmore e Uhum. trocasse a pick pela pick. Mano, eu não gosto muito de trocar pique assim no top 5 e tal. A gente até brincava ali antes do draft, né? Trocar essa pique pelo Jaylen Brown. Obviamente não vai acontecer, justamente porque agora que a gente tem a pick 5, a gente dá pra ter uma noção do qual o valor dela. E obviamente o valor dela é baixo, né? Como o Arthur disse, Baixo. se a gente oferecer ela pelo DeAndre Hunter, o Hawks vai aceitar, mano. Porque o DeAndre Hunter, o salário dele vai começar agora. De 4 anos que ele recebe 20 milhões por ano. Além de ferrar o nosso cap, a gente não tem dinheiro pra contratar ninguém na free agents, né? Ele tem problemas de lesões e tal. Então, mano, é melhor pegar logo o Whitman da vida, um Jarvis Walker, um Army, sei lá. Bora tentar selecionar esse cara pra ver no que dá, mano. Pelo menos isso, né? Mas, tipo, Sim. tu tem alguma proposta de cabeça aí que tu poderia aceitar nessa pick 5? Cara, não pensei nisso. Eu nem cheguei a pensar na possibilidade da troca. Ó, por exemplo, o Charlotte Hornets, o GM tá lá. Pô, mano, o Scott Henderson não encaixa com o Lamelo Ball. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Aí ele faz uma proposta pro Houston não aceita. Aí ele vai lá pro Pistons, vem com a pick 5 e fala: Pistons, que tal tu me mandar o Ivy e essa pick 5 aí? Tu trocaria o Ivy e a pick 5 pelo Scott Henderson? Cara, é complicado. Tu que É gosta do programa complicado. do Ivy, desde sempre. Então. Quem me conhece sabe que eu defendo o Ivy desde antes do draft, sei lá. Desde Uhum. que ele jogava em Purdue, né? Purdue. Purdue. E, cara, é complicado. Porque eu gosto muito do Scoot também. Eu acho ele, tipo, um puta de um prospecto. Tipo, que não... Cara, o fato é que se o Embi não existisse, ele seria a pick 1 cravada do draft. Só É que, isso? cara, tem toda a questão do Ivy e tal. Tirando um pouco o favoritismo, né, que eu tenho pelo Ivy, Uhum. eu acho que eu consideraria, só que vendo pela visão do Troy, eu acho que ele não trocaria por causa de que o Ivy meio que já se, como que eu posso dizer, Habituou. familiarizou, né, com a cultura Uhum. de Detroit. É, Então, mano. Entra tipo, a aí. torcida já tá muito ligada com Sim, sim. Ivy e com Durant.
por exemplo, eu vi um cara fazendo essa proposta, um torcedor do Pistons fazendo essa proposta lá no Twitter, e tipo, a torcida do Hornets não gostou tanto, assim. E a do Pistons também não. Né? Porque justamente porque a gente, no atual momento, a gente tá amando o J.D. Ive, mano. Essa evolução que ele teve no fim da temporada foi incrível, né? E Ele tipo, o teve fato. uma sinergia com o Sim, Pistons, né? sim. E ele já tem essa conexão com a cidade e tal. A mãe dele jogou em Detroit, o pai dele jogou no high school em Detroit, o avô dele jogou no Detroit Lions, sabe? É uma conexão absurda, Sim. mano. E ainda tem ele jogando bem, fica meio complicado tu largar o cara fora agora, só pra pegar É, os cara, chutes que. ele fez uma boa temporada como novato. Tipo, Aham, a segunda metade da temporada dele foi ótima, com números muito bons. E, cara, seria tipo quase que um tiro no pé. E, tipo, seria um sim, sim, desrespeito muito grande com ele também, tá ligado? Trocar sim, pelo mano. Scoot, do nada. E tem aquela que, pô, a gente tanca o ano inteiro, a gente pega o Ive, tanca o ano inteiro, pega a pick 5, aí do nada joga o Ive fora, né? Sim. Ou seja, a gente gastaria um ano do tanque à toa pra pegar uma pick só, né? Então Seriam fica bem dois tanques estranho. pelo É, Scoot. exatamente. Aí seria meio Cara, pesado pro Pistons, cara. sim. Eu Eu, acho que eu eu não. prefiro ter nas minhas mãos Jaden A pick 5. Ivey e Ken Whitmore do Aham. que um Scoot. Tipo, acho Sim, que sim. vale mais a pena manter a pick 5 e ficar com o Ivy. Eu concordo com isso. Tá certo que tem muita gente que fala que o Scoot é geracional e tal. Eu não concordo com isso, eu acho bem longe de ser geracional. Mas, pô, ele como o Arthur disse, ele seria pick 1 se o Wemby não tivesse aí, né? Isso sem dúvida nenhuma. Sim, Ele é um cara que tem envergadura, apesar de não ter altura e tal, e o arremesso dele não ser bom. Ele, fisicamente, ele é diferenciado dos outros. Ele é um jogador inteligente, arma bem. Tem muito potencial aí pra liga, mas eu também não trocaria essa pick 5, a não ser que seja um overpage. E acho que o Arthur concorda também, né? Ele já concordou, inclusive. E é isso, tu quer falar mais alguma coisa aí de algum prospecto, alguma coisa? Aqui nesse cara, bloco? eu acho que é isso, né? Não tem muito pra onde fugir. A pick 5 deixou a gente um pouco limitado, né, a esses prospectos. Uhum. Esses três principais que são o Amen, sei lá. É foda, pronúncia de nome, foda-se, né? Desculpa, mas, cara, é impossível pronunciar certo os nomes de todos os prospectos. Só que eu acho que o Amen e o Whitmore são meio que apostas, assim. Aham. Tipo, pelo Jarvis Walker ser um pouco mais sólido, né? Mas Aham. o piso dele ser maior. Eu acho que a gente vai se limitar a esses três, não vai fugir desses três. Se o Rockets pega o Thompson, a gente vai ficar nessa decisão entre pegar um cara mais novo, que ainda está se desenvolvendo, só que com potencial gigantesco, ou pegar um defensor muito bom, que já está mais pronto, né, para a liga. E eu acho que, cara, essa discussão vai ficar tipo o mês inteiro, a gente vai ficar nessa discussão Vai, e não mano. vai ter fim, né? Quem vai acabar com a discussão vai ser o nosso GM e pronto. Aham. Mano, vai ser igual a temporada passada, né? Que a gente pegou a pick 5 também. E, cara, quem pega a pick 5, ele fica meio à mercê da pick 4, né? Ano passado Sim, a gente não sabia quem seria a nossa pick até ali na última semana, porque, mano, a gente não sabia que se o Kings ia de Murray, de Keegan Murray, de, sei lá, de Sheldon Sharp, de Jaden Ivey, a gente não sabia de que diabo eles iam, né? Aí teve a sim. notícia lá que vazou que o Ivey não queria ir pro Kings, né? Queria vir pro Pistons, aí deu uma ajudada aí na gente. Mas ainda teve ali na última semana que o Pistons poderia pegar o Mathurin, né? No fim das contas foi o Ivey mesmo. Mas é isso, cara. A gente, daqui a 2 Acertamos. semanas, é, pegamos o melhor jogador do draft, na verdade é essa. Sem clubismo nenhum. Lógico. E é isso, cara. Daqui a 2 semanas a gente vai voltar aqui com novas informações e tal sobre esse draft aí do Pistons, dos outros times também, né? Eu vou ler mais coisas aí dos outros times também. E é isso, cara. A gente vai pro próximo bloco agora falar sobre esse treinador do Pistons aí que não chegou ainda. Já era pra ter chegado, mas não foi contratado ainda. A gente vai falar sobre isso. É isso, galera. Bora falar aqui, como eu disse, sobre
o próximo treinador do Pistons, né? Só habituando vocês aqui à situação, o Pistons teve 3 finalistas, tá? Para ser o próximo treinador da nossa franquia, que foram para a segunda entrevista. O Pistons fez várias entrevistas aí com vários treinadores, mas esses 3 foram os finalistas que foram para Los Angeles conversar com o dono do Pistons, o Tom Gores, tá? Que é o Kevin Ollie, que é um treinador de desenvolvimento lá da Overtime Elite, tá? Que é a liga onde os irmãos gêmeos lá, o Amin e o Alzar Thompson jogavam. Tem o Charles Lee, que é um treinador associado do Milwaukee Bucks, tá? Que ele é treinador associado e não assistente, tá? Ele é treinador associado justamente pro Bucks segurar ele, então o salário dele é maior lá e tal. Ele é um cara bem requisitado na liga, um dos assistentes mais requisitados aí. E o outro é o Jaron Collins, acho que é Jaron Collins, sei lá. Jaron Collins, que ele é assistente do New Orleans Pelicans e tal, ele foi tricampeão com o Golden State Warriors lá, como assistente do Steve Kerr e tal. Ele é mais ele tem um estilo mais defensivo e tal. E é isso, cara. E tem mais treinadores que o Arthur vai citar agora, porque o Pistons saiu a notícia agora, essa semana, tá? Que o Pistons não contratou ninguém e ia esperar mais um pouco. Só ia contratar um treinador depois da loteria. Aí o Arthur vai explicar por quê. Por que isso pode estar acontecendo. Falei. Cara, basicamente, né, o nosso GM Troy Weaver resolveu esperar pelo simples fato de estar rolando os playoffs, e ele esperou para ver se algum treinador ali seria demitido, né, após uma eliminação. E dito e feito, né, a gente teve um monte de técnico demitido. Primeiro foi eu não sei falar o nome dele, mas o técnico do Bucks, o Mike do Bucks. Budenholzer. Ele foi demitido, só que isso foi antes, né? Foi faz um tempo já, foi bem no começo, porque o Bucks caiu acho que na primeira rodada, né? E logo depois a gente teve agora nesse começo de semana, né? Semana passada, a notícia de que o Monty Williams do Phoenix Suns foi demitido. E cara, o Monty Williams é o Monty Williams que ganhou o prêmio de Coach of the Year no ano passado, né? Sim. Ninguém esperava, cara. E, cara, tem mais treinadores que foram demitidos. O Nurse, né? O Nick Nurse também. Pelo Raptors. É verdade, esqueci dele. O Doc Rivers agora, mano, foi demitido hoje, eu acho, inclusive. Contrataria o Doc Rivers? Só pra tirar limpo? Não, nunca. Não contrataria. Tiramos a limpo já a história. Eu também não contrataria o Doc Rivers, não. Pelo amor de Deus. Ele saiu que ele queria ser treinador, ele não quer ser assistente, não, mano. Não quer dar nem um contratinho de 2 anos aí pra ver o que acontece, não? Não, vou falar o que ele quer já. É isso, mano. Cara, como o Arthur disse, eu acho que o preferido de todo mundo é o Monty Williams, né, mano? Porque, porra, mano, o cara foi... Só contando a história dele rápido aqui, tá? Ele foi treinador do New Orleans Hornets, né? Acho que era o New Orleans Hornets na época ainda, nem lembro exatamente. Mas basicamente ele foi treinador do time. Ali, o último ano do Chris Paul, mano, no time. Ele teve mais de 40 vitórias nessa temporada, tá? Só que nesse ano todos os jogadores saíram praticamente, todos os bons, e ele ficou sem ninguém. E eles entraram em reconstrução. Ele participou da reconstrução do Hornets e no último ano dele teve novamente 45 vitórias mais ou menos, o que é um recorde positivo, né? Por exemplo, o Pistons não tem recorde positivo desde 2008, por exemplo, eu acho, 2009 talvez. Faz muito tempo, cara. E depois ele ficou um tempo ali como assistente e tal, foi assistente do Thunder, ele foi assim de outros times também, mas eu não lembro agora quais são. Dos Sixers, eu acho que eu posso estar enganado. Mas ele foi contratado ali naquela temporada da Covid, né? Que teve a Covid. Ele foi contratado ali pelo Phoenix Suns. Cara, o Suns, pra quem não lembra, né? Pra quem começou a acompanhar a NBA agora, tava preso num tanque absurdo, que eles não conseguiram sair de jeito nenhum. Eles tinham o DeAndre Ayton e o Devin Booker só. Eles não conseguiram sair do tanque. Cara, o Monty Williams chegou
e eles foram lá pra bolha, né? Que teve a bolha da NBA. E eles ganharam 8 jogos. Teve 8 jogos e eles ganharam exatamente os 8 jogos que teve. Terminaram 100%, mas não conseguiram ir para os playoffs, tá? Lá na bolha. E no ano seguinte, o cara teve alguns reforços aí, como o Chris Paul. Mano, ele levou o time pra final, né? Simplesmente isso. Inclusive, claro que depois ele levou 2 humilhações seguidas, né? Perdendo pro Dallas Mavericks e agora pro Denver Nuggets. E ele chegou no jogo 7 em ambos os jogos, mas, cara, foi humilhado em casa nos dois. Ele provavelmente tem problemas, né? Ele é um treinador perfeito, não é o Popovich da vida. Mas, mano, ele seria o treinador ideal pro Pistons nesse momento, né? Justamente por ele ter participado dessa transição de reconstrução do Phoenix Suns. Só que aquela coisa, não vai ser fácil contratar ele, né? Porque o Bucks, o Raptors, os Sixers estão tudo sem treinador aí. E a gente, no caso, é o time que eu acho que menos vai encher os olhos ali pra ele, a não ser que ele. Agora, com a pick 5, menos ainda, né? Menos ainda, né, mano? A não ser que, sei lá, ele fala, se eu for pro Sixers, se eu for pro Bucks e o Raptors, eles podem me demitir muito rápido. Agora, se eu for pro Pistons, eu vou ficar 5 anos lá, entendeu? Aí, talvez ele tenha uma segurança no trabalho, porque saiu uma notícia aí do Woj que ele ficou meio chocado com essa demissão. Inclusive, ele tá passando tempo lá com a família dele, pensando e tal. Só depois ele vai receber as entrevistas, receber as propostas e tal. Só que é o seguinte, pode ser que ele não. As chances são maiores, na verdade, né? Dele não ser o nosso treinador. Apesar dele ter umas conexões lá com o Troy Weaver, como a gente sabe, o Troy Weaver é paneleiro pra caramba, né? Mas se não for, qual seria o teu favorito, Arthur? Se o Monte Williams não for o nosso treinador? Tirando o Monte Williams, Tirando o Monte Williams. é complicado, cara. Eu fico em dúvida entre, eu acho que o Charles Lee, do Bucks, e o Collins, do Pelicans. Porque ele tem isso, né, da mentalidade defensiva. E, cara, o Jaron Collins, ele tava naquele Warriors que foi campeão, né? Sim, Acho que 3 vezes, né? Eu ia falar 2, 3 vezes. Ele tava, tipo, ele era um coach assistente, né? Era, se não me engano, ele e o Mike Brown, que hoje é o atual Coach of the Year, né? Sim. Então, cara, né, um ótimo sinal, né? Mano, e o favorito agora, pra tristeza do Arthur, é o Kevin Olde, né? Que é o Pelo favorito. amor de Deus, cara. Eu vou falar rápido do Kevin Olde aqui. Mano, a torcida americana, principalmente, não curte muito o Kevin Olde. Na verdade, eu acho que o único que curte mesmo, assim, é o Mário, né? Que é o administrador lá do Mundo Pistons Brasil lá no Twitter, tá? Quem quiser seguir, é só ir lá, o cara é gente boa pra caramba. Engraçado, mano. Mano, o treinador preferido dele é o Kevin Olde. E tem aquela porra Cara, problema. É meme, não é possível. Eu não sei, Não é mano. possível. Mano, calma. Ele é literalmente a pior opção. Eu não sei, mano. Vai que dá certo. Eu vou citar aqui alguns exemplos, sabe? O Kevin Olhe é o seguinte, ele era treinador de Syracuse, tô com Syracuse na cabeça, de Connecticut, tá? Connecticut, ele foi campeão com Connecticut lá no college. Aí depois, passou um tempo ali, ele foi demitido depois, tá? Aí ele levou uma punição, porque ele tá no college, é tudo rigoroso lá, com negócio de recrutamento e tal. Ele teve alguns problemas ali, mas depois ele entrou na justiça e ganhou a causa, inclusive, tá? Mas ele ficou suspenso no college por alguns anos. Inclusive, acho que acho que voltou em 2022, acabou em 2022 a suspensão dele, ou só vai acabar ano que vem, eu não lembro exatamente essa questão aí. Mas enfim, depois que ele saiu de Connecticut, ele foi um dos inventores aí do Overtime Elite, né? Que é essa liga aí do casados contra solteiros, né? Que os irmãos Thompson jogam. E, cara, ele tá lá basicamente pra desenvolver jogos. Ele não era o treinador de nenhum desses times, tá? O Overtime Elite é uma liga. Tem vários times e ele não era treinador de nenhum desses times. Basicamente, ele pegava todos os jovens, claro que é uma liga de jovens, né? Mas ele pegava os mais jovens dali, uma galera de 17, 16 anos até, 19, 20, os irmãos têm 21, se eu não me engano, os irmãos gêmeos. E ele treinava ali, fazia um treinamento de desenvolvimento e tal. Aí eu pergunto, por que esse cara? De onde tiraram esse cara, né, mano? Da Overtime Elite. É porque o Troy Weaver
lá na época de Thunder, o Troy Weaver, pra quem não sabe, trabalhava no Oklahoma City Thunder, ali em 2012, 2013, mais ou menos. O Kevin Ollie foi pro Thunder, tá? E quando o Kevin Ollie chegou no Thunder, o Thunder... Cara, o Kevin Ollie quase não jogou, mas ele meio que era o nosso Ronald Magruder, né? O que o Ronald Magruder é hoje pro Pistons, ele era pro Thunder. E, mano, o Thunder chegou nas finais da NBA nessa temporada, inclusive. E depois o Kevin Ollie se aposentou e virou treinador. Inclusive, na época, ele teve até umas entrevistas lá com alguns times pra ser treinador, mas acabou não virando treinador. Acontece que ele tá até hoje, né? Acontece que, como eu disse, o Troy é paneleiro pra caramba, né? Ele quer o Kevin Ollie de qualquer jeito, é o favorito dele. Só que tem outros dois nomes aí que eu não sei se esses são favoritos também do... Favoritos não, mas que o Troy gosta, ou se são do Arn Tellen, que é o presidente de operações do Pistons e é vice-presidente da franquia, na verdade. Ele é quase presidente porque o Tom Gores quase não vai lá pra Detroit, fica mais em Los Angeles. Mas é aquela coisa, mano, eu não sei se... Tu acha que o Lee e o Collins são caras do Troy Weaver? Cara, eu vi alguém falando isso no Twitter, algum gringo, Uhum. de que o cara do Troy seria o Kevin Ollie e os caras do Arn Teller, né, seriam o Lee e o Collins. Tipo, ele estaria, sabe, colocando opções mais racionais, né, vamos dizer assim. Uhum. Cara, é a cara do Troy pegar um cara, tipo, o Ollie, acho que ele nunca treinou na NBA, né, como head coach principal. Nem E, assistente. tipo, nesses 10 anos que ele ficou, desde que ele se aposentou, ele não recebeu, acho que nenhuma proposta, tipo, pra ser o treinador principal. Aí chega o Pistons lá, que nem um idiota, né? O Troy Weaver vai oferecer pro cara um cargo importantíssimo num time de rebuild. Tipo, o cara vai chegar com um monte de jovens ali nas mãos dele. Cara, eu acho é muito sem sentido. Tipo, pra mim, ele não deveria nem estar na conversa de treinador. Deveria estar entre o Charles Lee e o Jaron Collins e pronto. E lógico, o Monty Williams, né? Uhum. Cara, pra mim não faz sentido ele tá nessa lista final. Não faz sentido. Mano, só pra passar limpo rápido, a gente não teve nem entrevista, nem boato, nem nada de Budenholzer e Nick Nurse, tá? Esses caras aí eu acho que nem estão cotados pra ser o novo treinador do Pistons. E principalmente o Doc Rivers também não, tá? A gente brincou aqui no começo, mas o Doc Rivers não vai ser treinador do Pistons. Pelo menos eu acho que não. Pelo menos não teve nada até agora. Mas, cara, é isso. Teve outros treinadores na NBA? Por exemplo, cita os 3 melhores treinadores da NBA atualmente aí, Arthur. Se não souber o nome, fala o treinador do time. Fala só o treinador de certo time. Se não souber o nome. 3 melhores? Os 3 melhores. É complicado, cara. Depende, tipo. Se eu colocar o Mike Brown em primeiro, acho que não seria justo, né? Mesmo ele tendo ganhado. Seria meio Porque estranho. tem, né, considerações, sei lá, você quer um time que tá chegando longe nos playoffs. Você pega o Malone, do Denver. Do Nuggets. Pra mim, ele também tá bem alto ali. Então eu colocaria, vai, na minha opinião, né? Tipo, no gosto pessoal. Aí outro, o Popovich, obviamente, que é o melhor da história, né? Eu não acho ele entre os 3 melhores hoje. Ah, não, hoje, né? Mas, tipo... Eu arrisco dizer que ele é um pouco ultrapassado, mas é o Pop, sabe? Tipo, não tem como você dizer que ele não tá ali pelo menos no top 7, 5. Deixa eu lembrar de outro. Steve Kerr, mano. Steve Kerr. É um bom treinador, cara. Top 3? Bom, só que foi eliminado, né? Então tem. Mas tipo, em geral, sabe? Contando a história deles atualmente e tal. Você não acha que o Kerr é top 3? Sim. Pois é. Tem o Spo também lá, não sei falar o nome dele todo. Spo Elstra, sei lá. Do Rio. Spo Elstra. Que é bom pra caramba também. Cara, por exemplo. Os melhores também. O Steve Kerr, do Golden State Warriors, ele era. Antes de ir pro Golden State, né? Eles tinham o Mark Williams lá. Mark Williams é o pivô. Mark Jackson, jogou de armador na NBA lá nos anos 80 e 90.
mas ele era o treinador do Golden State Warriors. Quando ele foi demitido, eles foram atrás do Steve Kerr. Só que, mano, o Steve Kerr ele teve uma passagem de GM no Suns que foi uma bosta, tá? E depois ele parou e, mano, ele era comentarista da ESPN. Tipo, Sim. ele não tinha nada de NBA, sabe? E deu certo. Tu não acha que o Kevin Ollie, o maestro Kevin Ollie, poderia dar certo assim também? Quem sabe? Cara, é um poder pode, mas eu não arriscaria, sabe? Uhum. A gente tem que começar a ganhar jogos a partir da próxima temporada. E um cara inexperiente como o Oli, eu acho que não, tipo, não faz muito sentido. Eu traria, pô, traz o Collins, que tem uma mentalidade defensiva. Ou o Charles Lee, que, pô, treinou um time campeão. Treinou não, né? Ajudou, vamos dizer assim, a treinar um time campeão da NBA, que já tem uma experiência, né? Eu acho que para o nosso contexto, para nossa situação, não faz muito sentido contratar o Kevin Ollie. Qual é o teu favorito mesmo? É o Lee ou o Collins? Você tem que escolher agora. Eu tô meio indeciso entre esses dois, mas acho que hoje, Uhum. em primeiro o Charles Lee, depois o Collins. Entre esses três, eu tô com o Arthur exatamente essa lista aí, que é o Charles Lee em primeiro, o Collins em segundo e o Kevin Ollie em terceiro. Claro que não tá nessa lista o Monte Williams, né? Que é o nosso favorito de todos, só que Sim, a gente não sabe ainda qual vai ser a situação dele aí. Mas, cara, uh, a gente fala aqui que, por exemplo, a gente prefere o Lee, o Collins, do que o, sei lá, do que o Olho, só que a gente não sabe também como eles vão ser aqui no Pistons, né? É basicamente sei lá, um achismo puro, porque eles nunca treinaram na NBA, basicamente só ficaram como assistentes. E, cara, é isso, assim, eu acho que são meus favoritos, são os finalistas, a não ser que tenha outra novidade aí. Sei lá, por exemplo, o Raptors estava entrevistando o J.J. Redick. Tu contrataria o J.J. Redick? não, cara. Não, o Tipo, J.J. ele é Redick não. muito inteligente, ele é muito inteligente, só que Aham, tem aquele papo dele ser muito, tipo, explosivo, né? Muito, sim, sim. sabe, muito, sei lá, Aham. impaciente. Eu acho que É, com os jovens não funcionaria bem. pois é. Cara, é isso, a gente tá torcendo aí pra que esse treinador seja a melhor escolha. Eu acho que o Pistons também, pelo menos alguns ali, estão preocupados com isso. Claro que o Troy Weaver tem as suas escolhas, né? Mas ele também tá preocupado com isso, porque ele tá chegando no último ano de contrato dele e ele precisa acertar, né? Então, Sim, vamos ver o que vai ser isso daí. Claro que o Lee pode ser tipo uma espécie de. Por exemplo, o Oli pode ser um Dwayne Casey mais novo, sabe? Que não é um cara que não é um grande treinador, mas, sei lá, os jogadores tratam ele como um pai, né? O famoso paizão. sim. O Abel Braga da NBA. Pô, é Só que foda. o Charles Lee pode ser um Silas. Eu não sei, mano. Vai que, né? Não, aí você pegou pesado com Não, o cara. não. Calma, ó. Stephen É porque Silas. o, o, o Silas era um assistente lá, cobiçado e tal. Foi pro Rockets. Mano, tá certo que eu tô sendo covarde aqui, porque lá no. Com todo respeito ao Rockets, tá? Mas, cara, a gente viu aqui que, pô, internamente o time é todo bagunçado, mano. Os Sim. jogadores vivem brigando um com o outro e tal, não tem química nenhuma. É meio complicada a situação. O Silas também passou por poucas e boas ali, mano. Eu acho que isso não ia acontecer com o Charles Lee, tá? Mas é aquela coisa, nenhum deles tem experiência como um treinador de NBA, apesar de que o Lee e o Collins estão há anos como assistentes, né? Então pode ser bom. E, cara, é isso. Tem mais alguma coisa pra falar sobre os treinadores? Cara, não tem muito o que falar, pelo menos agora, né? A gente tá Uhum, gravando o dia 17. Agora, a gente tá gravando horas depois da loteria, né? E o uhum, que a gente sabe era que a gente ia ter o anúncio depois da loteria, mas ainda pode se estender, tipo, pro dias, né? Esse sim, sim. negócio do treinador. Só que, cara, a esperança hoje nossa é o Monty Williams, que é um técnico que já provou, né? Ter o nível de NBA.
Só que eu acho muito difícil, né? O cara tem opções muito melhores de Uhum, times como o Bucks, né? sim. Que vai disputar ano que vem com certeza, né? É um contender. Uhum. E, cara, ele tem que ser muito maluco pra, pra vir pro Pistons, né? Vamos ver, né? Só que eu acho que a gente vai acabar com um técnico um pouco, sabe, um pouco reduzido, assim, o tire dele. Uhum. Um pouco mais simples, vamos dizer assim. Os Hum, três aí, né? O top 3 aí que foram para a segunda sim, entrevista. E são basicamente isso, né? São assistentes. E o Pistons basicamente está indo pelo lado contrário do que estava fazendo antes, né? Porque o Pistons contratou o Stan Van Gundy, que tinha ido para a final da NBA lá com o Orlando Magic e tal. Aí o Stan Van Gundy não deu certo e o Pistons foi lá com o Dwayne Casey, né? Que tinha acabado de ganhar o treinador do ano, foi varrido lá também não deu certo, né? pelo LeBron e não deu certo aqui no Pistons. O Monte Williams mano, é que eu não sei se tu vai lembrar, mas tu acha que o Monte Williams saindo do Suns é melhor do que o Dwayne Casey saindo do Toronto Raptors? É que Pergunta ele, honesta. o Casey, ah não, foi com o Nurse, né, que eles Enfim. foram pra final. Eles não foram pra final, né, com o Casey, Não, eles chegaram em final de conferência só. sim. Mas tem aquela Eu coisa, acho que né? o Monte é melhor, tipo, saindo. Uhum. Os dois É, ganharam o Coach of the Year, só que eu sim, acho sim. que o Monte tipo, tá um pouco acima do Casey, com certeza. O Monte é mais novo e tal, tem uma mentalidade mais nova. E chegou na final da NBA pegando um time em tanque, né? O Casey passou pelo mesmo procedimento lá no Toronto Raptors. Era um time em reconstrução e ele transformou em um contender, apesar de nunca ter feito uma final. E no ano seguinte que ele saiu, eles foram campeões. Apesar de que tinha um tal de Kawhi Leonard lá, né? E Marc Pois Gasol é, também, só pra lembrar. E, inclusive, depois disso, depois que o Kawhi saiu, o Raptors também ficou, né, balançando. Nunca conseguiu muita coisa também nos playoffs. Não é à toa que o Nick sim Nurse foi mesmo. demitido depois. Então é isso, Sim. pessoal. Esse é o segundo bloco aqui que a gente falou sobre os treinadores. Agora a gente vai pro encerramento. Então, galera, é isso. Chegamos ao fim, ao sexto ou quinto episódio, nem lembro, do podcast do Pistons Brasil. Cara, se como eu falo sempre nos encerramentos e nas aberturas, se você quiser nos seguir, eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário, sei lá. Um agregador de links, tá? Pra vocês nos seguir nas redes sociais. Principalmente ali na minha página, tá? Do Twitter, que é o @PistonsBrasil_. E no Instagram também, que são dois administradores, o Arthur e eu, tá? A gente não tem tantos seguidores lá no Instagram, mas a gente posta de vez em quando. De vez em quando o Arthur deixa de ser vagabundo e faz umas edições lá, coloca uma legenda no vídeo, alguma coisa assim. Aí a gente tá levando lá, mano. A gente não posta tanto, mas é só ir lá, pistons.brasil. Pesquisei no Instagram e nos segue. Agora, fala aí. É isso, cara. Me sigam também lá na minha página, no Twitter, @badboysbr_, Bad Boys Brasil, né? Que a gente acabou de pegar 1.000 seguidores, já estamos chegando em 1.100. E vamos que vamos, cara. É isso, mano. Acabei de chegar nos 8.000 também. A gente tá voando aí. Eu ia chegar quase. Tu ia chegar em 5.000 hoje, mano. Se pega o Embi. E eu ia chegar em 10.000. Se vem o Embi. Agora todo mundo foi errado. Ainda ganhei uns 30 seguidores lá. Não sei como, mas ganhei. O pessoal segue na desgraça, né? O pessoal segue na desgraça, a verdade é essa. É isso, família. Até o próximo episódio. Falou. Falou.